Mais uma vez nós vamos orar. Feche os teus olhos, fale com o Senhor. Peça a Ele que fale conosco, através da palavra que é dele, não nossa. Porque Ele é aquele que conhece as nossas necessidades. Você chegou hoje aqui, não foi por acaso, mas Ele nos trouxe aqui para nos dirigir, para continuar nos dando a sua palavra poderosa. Então, é isso que nós vamos pedir agora. Concentre-se, peça a Ele que essa palavra fale contigo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos o privilégio, nós temos, Senhor amado, a oportunidade, a grande oportunidade, de mais uma vez nesta manhã, sondar, Senhor amado, a sua palavra. E ao fazermos isso, nós é que somos sondados e somos transformados e somos tocados por ela. Que nesta manhã, Senhor, haja um despertar em nós através do Teu Espírito Santo. E que nada, Senhor amado, nos falte, nem a atenção, nem a condição, Senhor amado, mínima de atenção e compreensão desta palavra. Que venha de Ti, Senhor amado, todo o poder, para a honra e glória do Teu nome, é que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Você pode se sentar e abra a tua Bíblia, no Salmo 12. Talvez você já tenha lido esse Salmo algum dia, talvez você já tenha passado por ele, mas hoje eu te convido a voltar a este Salmo e, na leitura dele, perceber como ele é atual, como a mensagem do Salmo 12, que é um Salmo de Davi, torna-se urgente para os dias de hoje, tão atual e tão urgente. Então abra lá o Salmo 12, e eu vou ler na versão NVI, você vai acompanhar na versão que você tem, mas eu gostaria realmente que você prestasse atenção, que você ouvisse o Senhor falando e não eu. Diz assim o Salmo 12, começa com o grito de Davi: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante, dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros e desta gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém. Salmo 12, né? Foi escrito hoje de manhã. Não parece? Ao nós olharmos o cenário hostil em que se tornou a humanidade, parece que esse salmo foi escrito hoje de manhã. Mas é isso mesmo. Você quer atualidade? Você quer atualidade? Leia a Bíblia. Você quer coisas que só o Senhor sabe que vão acontecer? Leia a Bíblia. E se você quiser saber o que está acontecendo com você hoje, leia a Bíblia. E o Salmo 12 é um salmo de Davi, quando Davi começa o salmo pedindo socorro. Ele começa a dizer: salva-nos, Senhor. Davi está sentindo que o número de pessoas boas e confiáveis está diminuindo. Davi está percebendo que as pessoas piedosas que creem no Senhor e que falam a verdade está diminuindo. E cada vez mais ele vai sentindo esse peso de bajuladores, as palavras enganosas ao seu redor, em todo o sentido. É no comércio, é na parte dos relacionamentos pessoais. Davi está rodeado de pessoas que são mentirosas. E o grito dele no meio desta perturbação, nesse mar de enganação, é: salva-nos, Senhor, salva-me, Senhor. Cada um mente para o seu próximo. O salmista fala de pessoas que são sem sinceridades, que são hipócritas.
elas têm uma vida perversa, tudo que sai da sua boca é com segunda intenção. Então, até o termo que na revista atualizada e na revista corrigida Almeida, você encontra coração dobre. O que é isso? É um coração duplo. A pessoa, na verdade, pensa uma coisa e o que sai da sua boca é uma outra coisa para poder chegar a um objetivo de lucro ou um objetivo de se dar bem em alguma situação. Você imagina um rei tendo que viver com pessoas desse tipo no palácio? Você imagina você rodeado? Você imagina não, porque você tem vivido isso. Esse salmo é atual. Então você sabe do que eu estou falando? A pessoa na tua frente, ela é boazinha, ela te bajula, ela te agrada, ela te dá um beijo, mas na verdade abraça com uma mão e com uma outra ela tem uma faca para enfiar nas suas costas. É isso que Davi está sentindo, e o grito de Davi é: socorre-nos, salva-nos, Senhor. Essas pessoas abrem a boca com o objetivo de manipulação e não de comunicação. Então, as palavras do Salmo 12 mostram alguém que começa a se sentir sozinho, porque quando ele olha à sua volta, mesmo ele dizendo a verdade, mesmo ele tendo um coração puro e verdadeiro, as pessoas com quem ele se relaciona, ele não sente firmeza, porque quando elas dizem algo aqui, elas dizem algo acolá. Quando elas dizem algo em público, na verdade, no particular, nas conversas reservadas, eram de outro tom e de outras intenções. Nós vemos que na Bíblia muitos homens de Deus, começaram a se sentir sozinhos. Porque quando nós cremos no Senhor e começamos a ser transformados, do nosso íntimo, aquele coração que era duplo, ele começa a se tornar um só. Mesmo com todas as deficiências e debilidades, nós somos transformados a falar a verdade, nós somos transformados a sermos sinceros, nós somos transformados ao ponto de ser sim, sim e não, não. Mas nós vemos uma sociedade que é sim, não, não, sim, 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 não. Depende se é sim, se você falar que é bom, é não. Você entendeu? É isso que nós estamos vivendo. Cristão de verdade começa a se sentir só, porque quando ele diz sim, é sim, e ele espera, e nós, na nossa, posso dizer, ingenuidade, somos também levados a pensar que as pessoas serão verdadeiras, que quando na tua frente, em meio a lágrimas, ela está dizendo que não, eu não quero, mas ao sair da sua frente, eu digo isso do gabinete pastoral, eu digo isso dos aconselhamentos, você vê todo um charme, você sente toda uma compulsão por ser transformada, mas na verdade esse não para o pecado é só na frente do pastor, é só na frente das pessoas. Porque a verdade é que ainda existe um coração dividido, e quando sai dali, sai para pecar, sai para dizer sim para o diabo, sai para dizer sim para a sua carne, para as suas concupiscências. Davi começa a se sentir só. Elias também se sentiu só. Você deve lembrar da história de Elias. Ele falou: não sobrou mais ninguém, Deus. Com o coração agora abalado, porque ele deixou entrar aquela dúvida de que ele estava sozinho, e ele começa a sentir: só eu estou fazendo certo. Ele vai para aquela caverna, ele pede até mesmo a sua morte, mas aí o Senhor levanta esse homem através de um toque sereno e suave, com um sopro naquela caverna, e fala: sai daí, meu querido, você não está sozinho não, ainda tem mais de 7.000 remanescentes que não se dobraram aos deuses falsos. Agora, refletindo nesse salmo, nesse tão atual salmo, a minha pergunta para nós, porque nós temos que ser confrontados pela palavra. Se você está lendo a Bíblia, de novo quero dizer, e se nós estamos ouvindo mensagens que afagam o nosso ego, que fazem massagem na nossa impiedade, que fazem massagem no pecador, ela não vai ser transformadora. E quero te dizer e afirmar: não é palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta a gente, ela coloca a gente no nosso lugar e faz você perder o sono à noite, para você levantar e falar: eu não quero ser mais assim, socorre-me, Senhor. Ele estava indignado, Davi estava indignado, e o verdadeiro cristão,
Aquele que é o crente verdadeiro, ele tem que se indignar com esse tipo de conduta da sociedade, do que virou, do que nos restou nos dias de hoje. Em algum momento da vida você deve ter parado e falar: peraí, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo dias como nunca, dias em que perdeu-se o controle das coisas. Eu não estou dizendo só no Brasil, não. No mundo, perdeu-se o rumo, o homem se perdeu em si mesmo, como Paulo relata em Romanos, lá no capítulo 1. O homem foi deixado ao seu bel prazer do seu pecado, porque assim quis. Mas nós que estamos aqui nessa manhã, nós fomos chamados para sermos diferentes. Para sermos diferentes nessa sociedade corrompida. Se você não tem se sentido indignado, presta atenção aqui. Se você está achando que é mesmo assim, que é isso mesmo que sobrou para a humanidade, vamos levando como dá. Se a presepada que acontece no governo do país e do mundo, para você é isso mesmo, é normal e não te incomoda, se não causa indignação de ver ladrão julgando pessoas, se isso não te incomoda, e eu não estou aqui só não estou fazendo política aqui não, eu estou dizendo para crentes e cristãos que estão antenados com o que está acontecendo na sua sociedade. Se você não está se sentindo indignado, reveja os seus conceitos. Porque talvez você esteja se amoldando a essa era. Talvez você esteja se conformando com tudo o que está acontecendo. E como o sapo que vai sendo cozido aos poucos, você não tem percebido que você está indo para o lado que todos estão indo. Preste atenção. Se você não tem encontrado resistência para viver a vida cristã, é porque você não está indo contra a maré, você está indo a favor dela. A maré de pecaminosidade, de indignações que tem por aí, de falsidades. Se você não sente resistência em viver, se está tudo bom, então tem alguma coisa errada. Porque quando nós tomamos ciência de que falar a verdade no meio de pessoas corrompidas é ir contra a maré, e é difícil viver assim, aí então você fala: eu estou fazendo alguma coisa que é diferente de todo mundo, então tem uma dificuldade, eu fico indignado. E essa indignação, ela tem que brotar no coração do cristão que abriu a vida e falou: não quero viver conforme o mundo. Aí nós temos que entender que Paulo fala: não sejam iguais a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Em Cristo Jesus nós somos transformados. A sociedade que cercava Davi era caracterizada por falsidade e por tudo isso que nós vemos hoje na nossa sociedade. Portanto, o homem continuou caído, na sua natureza caída, fazendo as mesmas coisas, as mesmas falsidades e com o mesmo coração duplo que continua tendo hoje. Agora, o que chama a atenção é de como está tão parecido isso aqui com os dias de hoje, ao ponto de falar: meu Deus, como pode ser tão assim direto o negócio? O comportamento dessas pessoas são pessoas com um discurso soberbo, eles estão acima de tudo. São pessoas que nutrem um discurso que não tem ninguém que nos barre. Nós vamos falar o que nós quisermos falar para chegar no nosso objetivo. São pessoas egoístas, alcançam seus propósitos egoístas através de uma falsidade que está na cara, que é para inglês ver o seu comportamento falso moral. Então, essas pessoas, elas pensam que estão se dando bem. Olha o que eles diziam: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Quem é o poder que está sobre nós? Nós falamos o que quisermos falar. Então, o cenário hostil que está à nossa volta e que estava à volta também de Davi, surge no meio disso uma questão: o que nós, os indignados e que muitas vezes nos sentimos sós, devemos fazer. O que nós devemos fazer nesses dias tão conturbados, que nós vemos essas pessoas publicamente, num discurso de falsidade, que oprime o pobre, que oprime o desprovido de dinheiro, de educação, de posição social,
que a gente vai fazer? O Davi, na sua oração imprecatórias, na sua oração, que muitas vezes para alguns cristãos soa meio, os mais nutelinhas, eles soam meio, muito pesado isso. O Davi fala assim: que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante, no versículo 3. Mas, irmãos, a boa notícia é que vai chegar um dia que todos aqueles que vivem pensando que estão no controle serão surpreendidos por aquele que realmente está no controle. Vai chegar. A Débora vive compartilhando comigo. Eu só quero ver, quero estar lá para ver o dia em que houver o julgamento desse fulano de tal. O dia que houver o julgamento do Beltrano, o dia que esse cara que roubou das pessoas, desse ladrão que tomou dos hospitais, desse outro que diz que é bonzinho, mas não é, um dia aquele justo juiz chegará e ele vai colocar no lugar devido esses que estão achando que não tem Senhor sobre eles. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vão ter que confessar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre todo aquele que foi criado por Ele. Aqueles que pensam que podem falar o que querem, que jamais terão que prestar conta para ninguém, terão que se ver com o juiz supremo, o supremo de verdade, o supremo que é justo, o supremo que põe as coisas no lugar, o supremo que não toma o certo por errado e o errado por certo. Esse é o que vai julgar. Deus vê as mentiras com que esses homens falam. Deus enxerga a forma como eles oprimem os fracos. Deus enxerga e registra, e um dia Ele se levantará e vai julgar os perversos. Glória a Deus por isso. Diz o Senhor no versículo 5: eu lhes darei segurança, a segurança que tanto anseiam. A ideia desse livramento é do livramento do povo de Deus, dos desprovidos, daqueles que não estão com a caneta na mão, daqueles que não estão imersos e eleitos, e são eleitos por um sistema que é corrompido. É o Senhor enxergando as pessoas que não têm voz. As ideologias, as vertentes políticas, na verdade acabam usando as pessoas que não têm voz, as minorias, para o seu bel prazer. São pouquíssimos aqueles que se levantam como organizações que realmente têm a intenção de dar voz ao que não tem voz. Porque na verdade aqueles que se levantam, infelizmente, também têm um coração duplo, e aquela boa intenção na verdade é para conseguir um objetivo político de poder ou de enriquecimento. Na verdade nós precisamos ter alguém que olha para o oprimido, olha para o desprovido e para as minorias com amor verdadeiro, e esse só tem um. Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e ele vai se levantar. A ideia é que Deus socorre o oprimido. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, ele se levantará. No grande dia o Senhor dará uma voz. Ele se levantará com uma voz que será indesculpável, ao ponto do que deve, do ladrão, do político corrupto, do governante maldito, não ter desculpa diante da voz daquele que é todo poderoso, e dizer: realmente, eu pequei, errei, sou desprezível. Isso vai sair da própria confissão dessas pessoas que hoje se dizem sem Senhor, porque é tudo dele, é tudo para ele, e ele governa sobre todas as coisas.
No versículo 3, ele diz que ele vai por fora assim, que o pedido do Davi é: olha, corta a língua desse povo aí que fala isso tudo de coração dobre. E realmente isso vai acontecer. Olha que lindo. Agora, o que Davi vai fazer, uma contrapartida, ele vai contrapor a palavra falsa desses homens em relação à palavra poderosa e verdadeira de Deus. Versículo 6 diz: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Aqui ele está fazendo esse contraste. As palavras mentirosas e soberbas de homens de coração duplo, palavras indignas, sem confiança nenhuma, são agora colocadas em confronto com a palavra que é digna de confiança e que vai se cumprir na sua totalidade, que é a palavra do Senhor. Ele diz: as palavras do Senhor são puras, são purificadas. Que negócio é esse de passar no forno purificada 7 vezes, como prata que passa no forno? O processo de purificação do metal chamado prata, ele é misturado, na verdade, ele não é encontrado purinho na natureza, e muitas vezes ele é misturado com outros tipos de minerais, então, e outras impurezas. Então se passa no forno, derrete aquela prata, e as impurezas vão sendo consumidas. Aqui existe um processo que está sendo identificado para fazer essa comparação de uma prata que é tão pura, que ela não passou uma vez só no forno, ela passou 7 vezes. Todas as vezes que na Bíblia você ouve 7 vezes, quer dizer um perfeito número, passou tantas vezes quantas fossem necessárias para que fosse pura aquela prata, num grau que ela fosse comercializada, por um valor que está acima de qualquer prata. Então, não significa que realmente passou 7 vezes, significa que se for necessário passar 10, 15, 20 vezes, se passou aquela prata. E agora o salmista está dizendo assim: a palavra do Senhor é como essa prata tão pura, que ela é tão perfeita, que é indesculpável o seu valor. Então agora, frente à palavra indigna dos homens, que não vale R$1, coloca-se a palavra do Senhor, que é mais poderosa, mais preciosa e mais pura do que qualquer outra palavra que possa ser falada. E essa palavra está sendo referenciada nessa manhã para a tua vida e para as nossas vidas. É a palavra que vai se cumprir. As palavras do Senhor são sólidas. Ao invés de promessas vazias, uma prata, quando ela não é pura, se faz-se um anel com uma prata que não é pura, ela é cheia de poros por causa das suas imperfeições e impurezas. Passou poucas vezes na fornalha. Mas a palavra do Senhor é assim, sim, não, é pura. E quando ele diz algo a respeito de alguém, aquilo vai se cumprir. O Senhor não tem um discurso bajulador, não. Por isso essa palavra que você fala: fui na igreja para ouvir uma palavra de bênção. Você estava querendo ser afagado no seu ego? A palavra do Senhor não bajula, não. Porque para ela ser digna de confiança, ela tem que escrachar a verdade no nosso coração, na nossa frente, para que a gente possa tomar atento, como se diz, e pegar o rumo certo da vida, pegar o rumo para a eternidade. Agora, se tu quiser viver a vida do Zeca Pagodinho aqui, da música dele, então vai fundo, meu irmão. Lembrando, cadê o Calanguinho? Cadê o Calango? Sumiu o Calango? Ah, você estava dormindo no sofá, né, Calango? Estou sabendo, viu, filho? O que nós estamos vendo é especialmente isso que está acontecendo. As pessoas continuam achando que não vai ter fim, essa ladroeira, essa roubalheira, vai ter fim. As pessoas e os cristãos continuam achando que é levar uma vida mais ou menos, é vir no culto, é tomar ceia, é pegar seu instrumento e tocar. Você continua achando que é só isso. Agora sim que o Calango acordou, eu quero dizer de novo, que o que nós estamos falando aqui é o que Paulo estava falando para Timóteo. Presta atenção. Eu fui muito afligido por um tal de Alexandre Latoeiro. Não é você não, Xandre. O Alexandre Latoeiro.
O cara me fez muito mal. Outras pessoas me deixaram. E Paulo, lá na sua lida, ele como um cristão verdadeiro, tomando cacetada, sendo perseguido porque falava a verdade. Não era um político da época, não era um bajulador. E então agora ele é surrado, ele é deixado sozinho, ele passa por várias tribulações. Aí Paulo está escrevendo para o Timóteo, dizendo assim: esse povo todo aí pode fazer isso. Tu, porém, permaneça na palavra e permaneça fiel. Meu irmão, o irmãozinho fulano de tal vai na igreja, é problema dele. Tu, porém, permaneça na palavra. Mas não sei o que, o outro lá vem, mas não vem. Ele tem coração dividido, é problema dele. Porque um dia, tanto os maus que fazem isso perversamente, quanto os que se dizem cristãos e que na verdade estão levando uma vida mais ou menos. Tu, porém, se você nunca tinha sido avisado disso, saia com esse barulho na tua cabeça hoje. Tu, porém, porque lá você, lá é lá, na palavra. Tu, porém, continua, permaneça na palavra, permaneça no certo, permaneça no que é sim, sim, e não, não, por mais difícil que seja. Olha só como é digna a palavra do Senhor, que lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12 diz, abre aspas, Deus dizendo: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é velar? Eu cuido. Nós não somos perfeitos, eu não sou. Eu descuido às vezes do que eu prometo. Isso é uma falha grave. Para um pastor, para um líder, é uma falha grave. Às vezes me descuido que eu prometi que ia na tua casa tomar um café e esqueci, não marquei na agenda, falei naquela hora, passou já 10 anos, eu não fui tomar o café na tua casa. Eu descuidei da minha palavra e não cumpri. Eu marquei um negócio com você, e tem gente que descuida de propósito, mas apareceu um negócio mais legal para fazer, apareceu um churrasco, ao invés de ser um ensaio, então eu vou para o churrasco, porque o ensaio dele depois. Isso é descuidar da palavra, mas nós servimos um Deus que não descuida da palavra. O que ele disse, ele cumprirá no pé da letra. Peguei só um exemplo do ensaio, viu, irmãos do louvor? Eu sei que em toda área, na empresa, em todo lugar que a gente faz, tem gente que descuida da palavra propositalmente, porque ele vê que vai perder, vai ter. A Bíblia trata disso. Cumpra a tua palavra, mesmo que você tenha prejuízo. Cumpra a tua palavra. Não, eu disse que ia vender por 10, mas teve um aqui que chegou, me chamou no zap e me mandou 15. Irmãozinho, desculpa aí, não vai dar, eu não vou vender mais, mas está vendendo por 15 para o outro. Isso aí é o coração dividido. Preste atenção nisso, porque tu serve a um Deus que, conforme Jeremias diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E ele vai cumprir. Versículo 7 diz: Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerá para sempre. Nessa manhã, faça essa oração para o Senhor. Senhor, me protege desse monte de gente monstruosamente bajulador, político, que são filhos de Satanás, porque mentem, se igualam a ele. Nos livra dessa gente. Você pode dizer nessa manhã: Senhor, nos livra dessa gente. Diga aí: Senhor, me livra dessa gente. Quero terminar lendo o versículo 8 com você, que diz: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Foi escrito hoje de manhã, viu, Vanessa Marconi? Com certeza o Espírito Santo, nesta manhã de novo, escreveu. Parece? Olha só que lindo. O salmista está dizendo o quê? Que esse tipo de gente corrupta, bajuladora, fica igual pintinho no lixo, no tipo de sociedade que a gente tem hoje. Os valores estão invertidos. Então, é um prato cheio para se perpetuar esse tipo de coisa. O tipo de frase: no Brasil o crime compensa. E isso
vai desde as camadas mais simples da sociedade, porque todos querem justiça, mas na hora de comprar um negocinho aqui meia boca sem nota fiscal, todo mundo faz. E o que então nós vamos exigir lá de cima, se desde aqui de baixo tudo está comprometido? E é por isso que há esse tipo de gente em toda a camada, em toda a casta. Essa misericórdia, Deus, mude o seu coração, porque esse tipo de gente só existe porque o que é mal, o que é vergonhoso está sendo romantizado na nossa sociedade e no mundo de hoje. Aquilo que é errado, mas é bonitinho, é dotado de certo. Passa-se um pano para aquilo que dá audiência, mesmo sendo errado. Então, Davi está denunciando isso. Aquilo que Deus condena, na nossa sociedade hoje é considerado como diversão. Você sabe do que eu estou falando. Essa maldição desse TikTok. Só tem coisa ruim ali. Algumas boas. Se colocar na balança, tem mais coisa ruim do que boa. Infelizmente. Você tem que ter um filtro muito grande com seus filhos. Lá em casa é difícil. A Sarinha, a gente falou para ela não ter o TikTok, porque estava difícil de filtrar. Ou você tem domínio total dos seus filhos, para falar para eles, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Você vai falar mais isso aqui não serve do que você falar para ele, olha, muda isso aí, tira isso daí. Agora isso das crianças e para os adultos. Infelizmente hoje você vai ver alguma coisa em qualquer canal de YouTube ou coisa parecida, e quando você abre lá já tem alguém dançando no TikTok. Porque eles pagam para isso. E aí, de vez em quando, infelizmente, você ainda vê que alguém posta, o irmãozinho posta lá fazendo a dancinha. Só que para postar um versículo da Bíblia, dificuldade. Para postar um pensamento de C.S. Lewis, dificuldade. Então, queridos, vamos prestar atenção que esse tipo de altivez, ela está sendo bancada, porque para nós é exaltado entre os homens, e infelizmente, com dor no meu coração, com coração de pastor ferido, é que eu digo que hoje, aqueles que se dizem cristãos, são os que exaltam esse tipo de comportamento e mantêm os altivos nos palanques, na publicidade e na mídia nos dias de hoje. Então, eu quero dizer que nós, como os filhos de Deus, a gente precisa se encher da palavra do Senhor, ser uma voz de indignação em meio a toda essa falsidade, e que o Senhor nos dê coragem para isso, e que Ele faça do nosso coração, ao invés de um coração dividido, um coração único, e que simplesmente pode até se sentir sozinho, mas vou te dizer, nós não estamos sozinhos. Como disse Elias, ainda tem muito cristão verdadeiro, e glória a Deus por isso, porque o céu vai estar cheio naquele dia, em nome do Senhor Jesus, e eu quero estar lá, estou lutando para isso, que você faça isso também, para a glória do Senhor. Amém. Quero fazer uma oração enquanto o pessoal do louvor vem. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Que ela realmente seja transformadora, que ela nos confronte, que ela traga, Senhor amado, reflexão e transformação dos nossos corações e da nossa mente. Faz, Senhor amado, que nós tenhamos essa verdade estampada nas nossas atitudes e nas nossas relações do dia a dia e na nossa relação contigo, com o Espírito Santo também. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Obrigado por tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.